Olá, boa tarde a todos e todas que nos acompanham, né, pelas ondas da Rádio Catedral, pelo YouTube da própria rádio e pela Web TV Redentor, né? Esse é o programa Ágape Solidário, um programa do Vicariato Social da Arquidiocese do Rio de Janeiro, né? Este programa, ele é apoiado pelo SUSTICOM, o programa interdisciplinar de extensão universitária e ação comunitária da PUC-Rio, tá? Meu nome é Rodrigo Policeno, analista de comunicação e evento do Departamento de Teologia. Estou aqui, né, toda tarde com vocês. No último não deu para estar por algumas demandas que tivemos lá na PUC, mas hoje estou aqui e comigo, dividindo aqui a apresentação do programa, está minha colega de trabalho, né, e aluna de cinema, Júlia Pinho. Boa tarde, Júlia. Boa tarde a todos. E também, né, temos 3 ilustres convidados para este programa, né, que é a Giovana Silva, que é professora também da PUC-Rio, coordenadora de programas e projetos e serviços sociais da Minuta Arquibispal do Rio de Janeiro, e mais tarde a gente vai conhecendo outras facetas que é onde a Giovana atua. Também aqui está conosco Isaías Silva Araújo, Isaías de Araújo, perdão, gente, Isaías de Araújo, que nervoso, muito tempo que eu não vejo esse cara, me abandonou, que é conselheiro tutelar, né? E André Paiva, que é assistente social, né, lá da Vice-Reitoria Comunitária da PUC-Rio, né? Gente, obrigado por vocês estarem aqui. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. E vamos começar, né, com aquelas perguntinhas que vocês ficam um pouquinho curiosos e nervosos algumas vezes, né? E eu vou perguntar para você, Giovana, qual o contexto, né? Como está o contexto da proteção às crianças e adolescentes hoje na cidade do Rio de Janeiro? Boa tarde, Rodrigo. Obrigada pelo convite. Boa tarde, meus queridos colegas e companheiros das lutas em direitos, né, de crianças e adolescentes dessa mesa, André e Isaías. Boa tarde a outra representante aqui da PUC-Rio e a todos os ouvintes. Nós damos uma excelente tarde. Né, falar um pouco, né, desse lugar que eu ocupo aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro há 24 anos, na Pastoral do Menor, que se trabalha com crianças e adolescentes das áreas favelizadas do Rio de Janeiro. Hoje são 130 agentes da pastoral, 368 favelas atendidas. E a missão dessa pastoral é atender a criança e o adolescente, violados nos seus direitos fundamentais, né, e empobrecidos. Então, esse contexto de crianças e adolescentes, né, com várias políticas neoliberais, nos faz pensar na política de proteção integral de crianças e adolescentes. O que é isso? Né? É pensar que essa criança e adolescente, eles são sujeitos de direitos e direitos plenos. Né? Então, o tempo todo diante de várias políticas sociais que não priorizam crianças e adolescentes, reafirmar, né, na sociedade essa bandeira de direitos, que essas crianças e adolescentes têm direitos plenos e que tem todo um desenvolvimento que deve ser respeitado, né? Entendendo que o Código de Menores de 1927 ele trazia essa questão da criança e do adolescente como o pobre, o delinquente, o olhar e a atenção dessas políticas vinham nesse viés. Hoje nós temos o arcabouço, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que traz para a gente essa doutrina de proteção integral, que é ver sujeitos de direitos mesmo na faixa etária de 0 a 12 anos, né, que são crianças, e adolescentes de 12 a 18 anos. Gil, né, como eu te chamo com carinho, muito e a Giovana, gente, perdão, mas o hábito eu chamo de Gil. Né, então, lá em 1900 e pouquinho, né, 27, você falou? Sim. Então, era um olhar bem preconceituoso, né, para esse jovem, para essa criança, esse adolescente. E então, hoje, como é que tá? Qual foi a mudança, o olhar, né? Como é que, com a nova legislação, o que mudou nesse olhar?
A percepção, a igreja tem vários documentos que vem trazendo para a gente que, com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, essa perspectiva não mudou. Mas o Estatuto, ele traz para a gente essa questão da doutrina de proteção integral, que é ver esse adolescente como sujeito de direito. Então, a legislação é para o rico e para o pobre. Então, a criança e adolescente, a partir do Código de Menores, ela via, muitas das vezes, a pobreza como um condicionante para se perder o processo de guarda, de tutela, de acompanhamento. Então, era a terminologia menor, apesar da Pastoral do Menor ainda manter esse termo, mesmo com o advento do Estatuto, por conta das questões pela passagem bíblica, né, por entender que as crianças têm essa terminologia, na verdade a gente luta o tempo todo para isso, para que seja percebido, tanto rico quanto pobre, que são sujeitos de direitos e que a gente pode muito mais, que ele não é, por ser pobre, ele não é perigoso. Ele não é muito bem incapaz, colocado, né? Então, essa percepção, né, da criança e adolescente com várias expressões da questão social, com a pobreza em alta, com a miséria, né, com as situações de transporte, de educação, de saúde. Então, reafirmar. O nosso papel é, o tempo todo, né, lutarmos por esse Estatuto da Criança e do Adolescente, que vem trazer uma cidadania muito mais ampla, que garante saúde, educação, lazer, a cultura. Então é esse adolescente que a gente sonha, é o nosso sonho, que não é uma utopia, mas que de fato é o nosso sonho diário, que isso se efetive. Muito legal você trazer essa contextualização, Giovana. Agora, direcionando pro Isaías, já que a gente tem um contexto para o pessoal de casa, queria que você explicasse, por favor, o que é o Conselho Tutelar e qual é a função principal dele. Muito bem, Júlia. Boa tarde. Boa tarde a todos vocês. E boa tarde às amigas e o amigo de mesa aqui, né? Agora, Conselho Tutelar talvez seja uma das coisas que eu mais gosto de falar, uma das coisas que eu sou mais apaixonado. A primeira vez que conversei sobre o Conselho Tutelar, na verdade que eu ouvi falar de Conselho Tutelar, foi numa mesa na casa da Irmã Maria do Rosário, e na mesa estava Padre Júlio Lancelotti, Irmã Maria do Rosário, eu e mais uns 3 ou 4 agentes de Pastoral do Menor, conversando sobre uma situação de rebelião na FEBEM. E a gente estava numa reunião de discussão sobre o material que nós tínhamos, o artigo 227 e rascunho do Estatuto da Criança e Adolescente, do projeto de lei. E a gente conversava sobre isso. E ali começou a ter toda uma discussão, porque teve rebelião, o Padre Júlio teve que sair para ajudar na discussão e na proteção das crianças, porque ia entrar a polícia militar, né? E normalmente numa rebelião em São Paulo da FEBEM, a polícia entrava como Carandiru. Só que ninguém via, ninguém falava. Caramba. E aí a forma de fazer isso era que tinha que estar lá dentro para proteger o direito daquele adolescente que estava lá. Aí logo depois saiu o Padre Júlio, né? E continuou a conversa. Aí teve um tiroteio numa das comunidades na Zona Leste de São Paulo. E as creches. E na reunião estava a coordenadora de creche dos centros comunitários da paróquia, né, de Belém, do Belenzinho. Ela teve que sair correndo porque ela tinha que fazer toda a articulação para proteger aquelas crianças que estavam lá. E logo depois teve uma outra discussão e teve que sair mais um. E aí, nesse mais um, foi Dom Luciano que teve que sair porque tinha que conversar com o governador. Esse lugar do Conselho Tutelar. Antes nós tínhamos que movimentar o bispo, o padre, né, a autoridade para proteger uma criança. Sim. E a gente discutiu muito na época e a gente dizia, isso não pode acontecer, nós não temos tantos padres, tantos bispos, tantos pastores, porque nós tínhamos uma prática de ação integrada, né, ecumênica, de uma pastoral, né, ecumênica em São Paulo. E a gente, nesse debate, a gente falou assim, olha, teria de dar essa autoridade para alguém na comunidade fazer essa proteção.
Porque a lei do silêncio, ninguém podia falar nada, porque senão teria repreensão. O sonho, então, do Conselho Tutelar nasce deste lugar de a comunidade eleger alguém com o poder do Estado, para que ali naquele lugar, naquele momento, onde está acontecendo um problema sério de desrespeito ao direito da criança e adolescente, alguém, em nome da comunidade, levantar a voz e falar: para, cessa, interrompe, coloca a criança sob a proteção do direito. Então, essa é a ideia principal do Conselho Tutelar. É alguém da comunidade, eleito pela comunidade, com a autoridade do Estado brasileiro, da nação brasileira, instituído no artigo 1º da Constituição Federal, que o poder emana do povo. E ele vai exercer esse poder de diversas formas. Uma das formas da população exercer o poder sobre o Estado na proteção da criança e adolescente é eleger o Conselho Tutelar. É um serviço para garantir esse direito à proteção integral. Fora disso, são muitas conversas que vêm sendo feitas, mas por isso a gente não abre mão de que o Conselho Tutelar seja eleito pela comunidade. Porque é uma autoridade eleita pela comunidade, a serviço da comunidade, para garantir, para zelar pelo direito da criança e adolescente. É lógico que nesse processo que nós temos, tem que ter uma estruturação desse serviço. Primeiro quem é que paga? Alguém tem que estar liberado para isso. Quem é que paga? Isso. Poderia ser o governo federal, o governo estadual, o governo municipal. Na época se convencionou em Brasília que seria o município responsável de pagar, de assumir as despesas necessárias para essa garantia. Então o Conselho Tutelar não é um órgão do município. Não é um órgão do governo do Estado, não é um governo federal e nem muito menos um órgão da sociedade civil. Ele é um órgão de Estado, da comunidade, pago, financiado, sustentado com recursos públicos vindos do município e de outros lugares, mas principalmente do município, para fazer esse papel de zelar pelos direitos. E o papel principal dele, zelar pelos direitos de criança e adolescente. Quando é que ele atua? Ele atua quando esse direito for ameaçado ou violado. E ameaçado e violado, e as políticas públicas, os órgãos públicos, aquele que deveria proteger não o faz. Por exemplo, a criança está sendo espancada na rua. Quem é que é responsável por segurança pública no país? A polícia. Os órgãos de proteção de polícia de segurança pública. É o Conselho Tutelar que vai correndo e proteger aquela criança que está sendo espancada? Não. É a polícia. Se a polícia não fizer, aí se aciona o Conselho Tutelar. Olha, tem um adolescente aqui que está sendo espancado e a polícia está olhando e não está fazendo nada. Aí o Conselho Tutelar vai aplicar uma medida protetiva de representação, né, com a da Polícia Militar. O que está acontecendo? Vai chamar o corregedor, vai encaminhar e vai pedir revisão dos procedimentos da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. O papel do Conselho Tutelar não é substituir a pai, não é substituir a mãe, não é substituir a escola, mas é assegurar que aquela pessoa, aquele ente, aquele órgão que tem a obrigação legal e institucional de fazer a proteção, não está fazendo. Por isso tem uma ameaça. Por isso tem uma violação de direitos. Porque a Giovana sempre gosta de falar do sistema de garantia de direitos de criança e adolescente. Esse sistema é simples. Esse sistema a Constituição é belíssima, o artigo 227 e depois do Estatuto. A criança tem direito. Qual é o principal direito? O direito de proteção a seus direitos. E aí nós temos uma rede de proteção, porque a mãe não dá conta sozinha. A mãe pobre não dá conta sozinha. Se ela não sair para trabalhar, o dinheiro não vem. Sim. E se ela sair para trabalhar, a criança fica sozinha. Aí é abandono. Aí vai alguém lá e diz que ela está abandonando o filho sozinha. É o que acontece algumas vezes. E aí vai, criminaliza e ela perde o poder sobre a criança. O Conselho Tutelar é o órgão para ouvir e dizer, não, quem está descumprindo o direito da criança e adolescente é o Estado. Não tem política pública de assistência social para essa família. E vai requisitar que essa família se insira, ou seja, inserida num sistema de proteção de assistência social. Ah, não, mas essa criança grita o tempo todo. Essa criança, ela tem problemas. Essa criança precisa de uma avaliação de algum diagnóstico médico e de um serviço de atenção. Não tem.
Não tem. E o Conselho Tutelar vai fazer o quê? Vai requisitar esse serviço. Vai exigir esse serviço. E aí tem uma coisa bonita que as pessoas não sabem. O Conselho Tutelar tem uma função. Para fazer isso, ele tem um mecanismo, uma ferramenta que se chama requisição de medida protetiva. Ele aplica uma medida protetiva. E aí eu quero só para juntar... Tá legal. O Conselho Tutelar não é um órgão de competência técnica para dar conselho. O nome conselho foi pensado como colegialidade, um órgão colegiado. Na comunidade tem muitos elementos, eu vou ter que avaliar pelo lado da mulher, da mãe, do pai, da escola. Todos esses aspectos precisam ser observados na hora de aplicar uma medida. Por isso, então, não dá para um conselheiro fazer sozinho. Ele tem que conversar, ouvir as diversas versões. Por isso a ideia de que são 5 conselheiros eleitos no território. E os 5 se reúnem para aplicar a medida protetiva mais adequada naquele contexto. E por isso cada medida protetiva é uma medida protetiva que pode ser diferente. E o Estatuto vai dizer assim, dentre outras... Ele não vai dizer são essas, porque se ele dissesse que são essas, bastaria um programa de computador com inteligência artificial para aplicar a medida. Sim, ele vai lá, você joga... Você joga, está aplicada a medida, tem esse é o risco, essa é a medida. Essa é a dor de cabeça, esse é o remédio. Mas não é assim que funciona. É um processo muito mais humanizado, né, Isaías? É claro. E aí, por isso é Conselho Tutelar. E por isso são eleitos pela comunidade, são indicados pela comunidade. E a força, então, desse grupo de conselho, um órgão colegiado, que toma uma decisão, quem é que pode rever essa decisão? Ninguém, nem o presidente da República. Ela tem um poder de mando constitucional de dizer, faça-se. A requisição do Conselho Tutelar é fazer. Né? Então, eu sei que vamos discutindo muita coisa, sei que o tempo nosso vai urgindo, mas acho que deu para entender que essa questão do Conselho Tutelar, nós temos grandes problemas, é que as pessoas acham que o Conselho Tutelar, né, é um órgão de terceira categoria, Sim. subordinado à prefeitura, e que não é subordinado à vontade popular, ao voto popular, para garantir e zelar pelos direitos de criança e adolescente, mas não é a pessoa que zela de criança, não é o cuidador de criança, é aquela pessoa que zela do direito de criança e adolescente. Tá bom? Acho que é isso. Perfeitas colocações, Isaías. A gente volta no próximo bloco falando um pouco mais sobre as eleições para o Conselho Tutelar desse ano. Estamos apresentando HP Solidário.
Ágape Solidário. Voltamos com o segundo bloco do Ágape Solidário. E essa próxima pergunta eu vou direcionar para a Andréia. Andréia, como o Conselho Tutelar trabalha em conjunto com outras agências governamentais e organizações da sociedade civil para justamente proteger os direitos das crianças e dos adolescentes? A gente teve aqui, né, primeiro obrigado, né, pelo convite, né, é sempre um prazer a gente estar juntos aqui com companheiros de luta de décadas, né, tô me lembrando aqui do dia que eu conheci o Isaías, né, as histórias vão se cruzando, né, eu era assistente social numa obra social chamada Instituto Imaculado Coração de Maria, em São Cristóvão, e ele chegou para discutir como é que seria, porque era uma escola que estava se transformando numa obra social. Uhum. E ele, como tinha toda essa trajetória da discussão, da defesa das crianças e dos adolescentes a nível nacional, e nessa dimensão da igreja, dessa dimensão da igreja sócio-transformadora, né? Então, ele veio para ajudar a gente a construir aquele momento de acolhimento. Foi muito interessante isso. E hoje eu ouvi o Isaías falando sobre a gênese, né, dessa história toda, né, do Conselho Tutelar, e também a Giovana me faz lembrar, né, que a igreja está sempre nos lugares onde as pessoas estão. Então, muitas vezes as pessoas têm uma ideia de que a igreja é alguma coisa que está fora do mundo. Uhum. E na realidade não. Então, pensando, né, no sistema de proteção, no sistema de garantia de direitos das crianças e dos adolescentes, falando especificamente, né, mas falando também da ação transformadora da igreja, a gente percebe que existe toda uma forma de ser da igreja no Brasil, onde como dizia lá no Concílio Vaticano II, as alegrias e as tristezas dos homens de hoje são as alegrias e as tristezas da igreja também. Uhum. Né? Então, assim, pensar que a igreja, ela tá assim, se a gente for pensar a história do Brasil, grandes movimentos aconteceram a partir das lideranças comunitárias, das lideranças pastorais. Hoje a gente está tratando do exemplo claro do Conselho Tutelar, mas tem outros tantos exemplos que a gente pode dar. E aí, o que acontece? A igreja, ela é o lugar, é o território, é a paróquia onde onde a vida das pessoas acontece. Sim. E a vida acontece com alegrias e com tristezas. Então, pensar como essas redes podem se articular, a gente está falando de pessoas, então de encontros, e de pessoas que se encontram para sonhar juntos coisas da promoção da vida, que é a perspectiva da igreja, e essa corresponsabilidade, esse diálogo, porque pensar, né, num campo de luta para que a criança e o adolescente sejam de fato vistos e reconhecidos como sujeitos de direito, isso é uma coisa para todo mundo. A Giovana falava, o ECA é para todo mundo, ele não é uma diretriz, uma orientação para pobre, ela é uma orientação geral para criança e adolescente. Então, pensar que colocar isso, tirar da frieza da lei e colocar isso no nível prático do dia a dia, da família, das escolas, das instituições, demanda um esforço muito grande. Então, de fato, é um trabalho que se pressupõe também em rede, porque não é possível lutar todos os dias por isso sem uma articulação. E aí eu faço um pouco um contraponto, né, com essas lutas. Por acaso também eu passei pela Pastoral do Menor, onde eu tive a alegria de conhecer a minha amiga Tânia, mais de 30 anos atrás, onde a gente percebe isso, né? A luta é pelo direito, é pela vida das pessoas. E aí criança tem um lugar muito especial nisso. Sim. Como é que a gente pode cada vez mais
ter leis e ter mecanismos e procedimentos e lutas compartilhadas para que, de fato, as crianças se desenvolvam e os adolescentes se desenvolvam em ambientes saudáveis, que possam, de fato, descobrir os seus talentos, poder sonhar como a gente pôde sonhar. Né? A vida está muito complicada, mas é possível a partir dessas redes. Tânia, boa tarde, seja bem-vinda. Já? A gente nem espera aquecer. Nem dá tempo. Aproveitando o gancho da André, falando da caminhada em rede, né, do Conselho Tutelar e esse vínculo com o vicariato, eu acho que nesse momento aqui, né, você é a pessoa que pode melhor explanar pra gente, né, essa atuação, né? Que as pessoas, o Conselho Tutelar, que pensa que é um órgão do Estado, aquela coisa, né, burocrática e tal, e quando na fala do Isaías no bloco anterior, né, se você não viu, veja aí na Web TV Redentor e no YouTube da Rádio Catedral, não perca, falando da parte humanística, né, que tem o Conselho, a função humanística, né, eu posso falar dessa forma, que tem o Conselho Tutelar. E eu queria, né, pedir para você, Tânia, você está aqui conosco, né, conosco não, mas no vicariato há tanto tempo, eu tenho certeza que há histórias, há passagens, há momentos e também explicar esse vínculo do Conselho Tutelar com o vicariato social, né, para quem nos acompanha ali pelas rádios, pelas ondas da rádio e pelo YouTube. Boa tarde, queridos ouvintes, mais uma vez, né? A gente está aqui, né, Júlia? Isso aí. Tem 15 dias que eu estive aqui. Eu adoro quando você vem. Júlia, não faz isso não, Júlia. Deixa eu até pedir um emprego aqui, acho que eu vou conseguir. Então, pegou um pouquinho... Supetão, né? Porque... Desculpa, que eu não podia perder o gancho da rede. Pois é, nem deu tempo de tomar água, gente, mas tudo bem, vamos lá. Então, quando a Andréia coloca essa questão do trabalho da rede, essa discussão que eu acho que quando a Giovana falou mais cedo, ela falou também do trabalho da Pastoral do Menor, e aí vem o trabalho do vicariato, né? Eu acho que a gente começou em 2015, né, Isaías? Acho que foi em 2015 que a gente fez nosso primeiro curso, né? Foi o grande desafio naquele momento, era o que é esse Conselho Tutelar? Como é que a gente, dentro do vicariato, dentro da arquidiocese, vai poder dar suporte, um tipo de digamos assim, a gente tinha que validar o candidato, né? E aí, isso é uma coisa muito fácil. O padre manda a carta dizendo, olha, eu reconheço que o Isaías, por exemplo, o padre do Isaías manda, lá da paróquia do Isaías, né? Do Isaías não, mas da paróquia onde Isaías atua, diz assim, eu reconheço que o Isaías Bezerra faz trabalhos voluntários aqui na minha paróquia durante 5 anos, né? Ele tem 5 anos de atuação com trabalho com crianças e adolescentes. Então, isso vem para cá. Aqui a gente formula uma carta de um termo de voluntário, né, apresentando esse suporte que até no momento ele ainda não é o candidato, ele está se colocando a ser candidato. Isso ainda tem um trabalho com a prefeitura e tudo mais. Então, vem para cá, a gente faz essa carta, leva lá para o governo, o representante do governo da diocese, ele assina e isso é devolvido, né? Nessa devolução é que a gente começa a conhecer que paróquia é essa, da onde vem esse sujeito, ou essa sujeita, né? Porque ela vai ser uma pessoa que vai estar na paróquia fazendo essa ponte, né? Porque é muito fácil a gente dizer o Conselho Tutelar, ele é um órgão de direito do município, ou do Estado, ou do poder público, do que quiser, né? Mas, assim, qual é o vínculo que tem que se ter entre a comunidade e esse conselheiro? Né? Eu acho que aí é que está o grande nó. É? Porque assim, quando o conselheiro vem aqui, apresenta a carta, tem um curso, depois do curso tem a prova, ele faz a prova e vem a eleição, é uma maratona.
tem a eleição, a gente ajuda a que a galera se agilize lá na comunidade para votar por exemplo, vou usar a pessoa do Isaías, que esse ano não vai vir, dizer ele que não vem, mas eu acho que ele ainda vem. Ainda tem até sexta-feira para ele mudar de ideia. Então, Isaías vem como candidato. E aí, qual é o nosso papel? Lá nas comunidades, é mostrar que esse sujeito, Isaías, ele é uma pessoa que está apto a receber o nosso voto e que reconhece nele uma pessoa que vai defender o direito da criança e do adolescente lá nessa comunidade. Não é aqui na Mitra, não é lá na comunidade. É lá na comunidade onde tudo acontece, né? Lá na base, né? Lá na base, é lá no território. Que é para isso que eles são eleitos, é para atuarem dentro dos territórios. E a sua fala eu achei interessante, Tânia, que você falou que mostrou, né, e acho que está nos acompanhando, que não é qualquer coisinha, né, que a pessoa vem para cá, passa por uma preparação, tem que ter uma idoneidade pessoa e também um exemplo no sentido do servir ali na comunidade, no território, já criança e adolescente, né, porque infelizmente a gente vê algumas pessoas distorcendo, né, a função do conselheiro tutelar é a questão da eleição, como se fosse mais um ganha-pão. Mas não, tem uma missão, tem vamos colocar de forma mais cristológica, tem um carisma ali da pessoa para atuar com aquela criança, com aquele adolescente, naquela problemática. Né? Eu queria que você contasse mais pra gente sobre essa preparação que é feita aqui na Arquidiocese, que vem para cá, beleza, como você falou, mas depois a Arquidiocese manda em missão, né? Envia no território. Como eu estava colocando, esse processo ele começa a partir do momento em que a gente manda a carta para os padres avisando, olha, vai ter eleição do Conselho Tutelar, tem alguém na sua paróquia, algum leigo que esteja disponível, que tem que ter disponibilidade, né? Até porque para você trabalhar com a questão da criança e do adolescente, trabalhar com a questão dos direitos dessa pessoa, ela tem que ter carisma e disponibilidade, né? São duas coisas que tem que estar juntos. Primeiro porque ter disponibilidade você não tem hora. Qualquer hora o telefone pode tocar na madrugada e tu abandonar a tua cama na maior temporal e tu vai ter que ir para uma delegacia. Isso, né? Segunda. Isso é o mais trágico, não é isso, Isaías? Não, assim, mas assim, se for necessário. Se for necessário. Não, estou falando assim, no grau mais alto. Claro. Mais alto, né? Alguém tu tiver do teu plantão ou não importa. Você tem que ter essa disponibilidade, né? Você tem que ter essa disponibilidade. E aí vem para cá, a gente faz, como eu já coloquei, vem a carta, depois vem o curso. Esse curso, ele é um curso em que ele prepara para uma prova. Né? E aí nós aqui como Arquidiocese, como Vicariato da Caridade Social, com apoio da PUC, né? A gente faz esse curso acontecer. E esse curso, esse ano, ele vai acontecer acho que de maio a junho, né? A gente até maio a junho. E esse curso desse ano vai ser diferente, ele não vai ser tantas vezes presencial, vai ser online algumas aulas. Então, a nossa corresponsabilidade com esse candidato é criar meios que ele possa ser aprovado. Né? Muito legal. Porque quem vai dizer para esse candidato que ele está apto ou não a concorrer é a prefeitura. Entendi. E esse curso, Tânia, nasceu como, da onde que veio, com parceria com quem? Explica pra gente aí como é que esse curso, ele... E da onde que veio essa ideia? A ideia, ela veio acho que ela veio da Pastoral do Menor. No primeiro momento, foi a Pastoral do Menor que trouxe esse desafio para o vicariato, né? E aí ela veio, a gente abraçou, o Padre Manangão abraçou essa ideia, acho que foi em 2015 o nosso primeiro curso. E aí abraçou a ideia e nós entramos houve uma parceria com o SEDECA, né? E o SEDECA administrou esse curso, esses dois cursos, o de 2015 e o de 2019. E vai estar com certeza também junto com a gente agora em 2023. Tá. Né? Então, o curso ele tem uma proposta que não é só o passar na prova.
Ele também tem todo um trabalho que fala como esse candidato, né, deve atuar. Tem a questão, se trabalha a questão da ética, se trabalha a questão de como você lidar também com os teus parceiros, porque o conselheiro, ele não fica só, ele tem uma rede toda, e essa rede ela tem que ser construída, tanto com os parceiros dele, que são conselheiros também, né, como também a grande rede do poder público, que é o que vai dar sustentabilidade para essa criança ter a sua dignidade. Eu nunca fui conselheira, não, mas o Isaías está aqui. Eu acho que, eu não sei se eu estou errando, Isaías. Não, tá certo. Acho Tá que certo? talvez só algumas coisas que, para a gente deixar um pouco claro, né? Para a gente deixar um pouco mais claro, aí ficou melhor, né? Assim, né? É que nós temos a atuação da arquidiocese, do vicariato, ele vai ajudar a qualificar a pessoa que tem uma experiência concreta do atendimento à criança e adolescente para dar conta e cumprir as exigências estabelecidas pelo CMDCA e pela legislação, para que essa pessoa esteja apta a se apresentar candidato para a eleição. Então, porque a gente tem muitas comunidades, muitas pessoas da comunidade que têm uma experiência extraordinária, mas que têm o 2º grau e não têm a competência para passar na prova. Então, aí ele vai precisar adquirir essa competência para passar na prova, e isso é ofertado. A outra questão, que aí só para a gente ir fechando por causa do horário, dos intervalos, é que, de fato, a competência do vicariato não é vincular essa pessoa às pastorais, mas é pelo contrário. É criar condições para que essa pessoa possa cumprir com sua missão, sua tarefa de conselheiro tutelar, e a arquidiocese, enquanto rede, enquanto sociedade civil organizada, também cumprir a sua função. Seja de acompanhar, de dar suporte, de apoiar essa pessoa no exercício de função do conselho tutelar, como também fazer parte da própria atuação e garantidora da ação, garantidora dos direitos de criança e adolescente. Tá bom? Só pra gente não... Ótimo. E eu vou deixar no ar, André, para você já pensar, começar o próximo bloco com você, né? Essa atuação que eu tenho visto do SUSTICOM, né, que é esse programa interdisciplinar da PUC-Rio, junto ao curso, junto à arquidiocese e junto ao conselho tutelar. Então guarda aí essa pergunta, você que está aí no ar, o Isaías falou do tempo, mas o tempo é só pro intervalo, né, que a gente precisa fazer um intervalozinho aqui, beber uma água e voltar. Então você também bebe água, volta já, que daqui a pouco a Andréa Paiva vai explicar o que é o SUSTICOM, essa parceria aqui com o conselho tutelar e o vicariato. Estamos apresentando Ágape Solidário.
voltamos a apresentar Ágape Solidário. Voltamos com Ágape Solidário, um programa do Vicariato Social do Rio de Janeiro, que é apoiado pelo SUSTCOM, Programa Interdisciplinar de Extensão Universitária e Ação Comunitária da PUC-Rio. Voltando à pergunta anterior do Rodrigo, Andréia, você que faz parte do SUSTCOM, representa a Vice-Reitoria Comunitária, como é essa parceria com o Conselho Tutelar? Bom, não só eu, né, faço parte do SUSTCOM, mas também Tânia e Isaías. Na realidade, o SUSTCOM é um programa, né, de extensão universitária da universidade que foi assinado em 2018 com a perspectiva de uma maneira mais institucional, acolher as demandas das pastorais sociais via o vicariato, porque a PUC é uma universidade católica, então somos aqui instituições co-irmãs, né? Trabalhamos nessa mesma perspectiva. E nesse sentido, né, alguns eixos a gente definiu desde o início, né, em relação a essa perspectiva de um convênio que pudesse fazer dialogar questões importantes para a arquidiocese, para a promoção da vida, para o bem viver dos cariocas, né? Então, tem iniciativas, né, bem ligadas à questão da promoção da cidadania. Então, quando a gente fala do Conselho Tutelar como um espaço de defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, onde a gente tem os problemas concretos que acontecem nas famílias, nas escolas, na cidade, é extremamente importante uma parceria onde a academia, no caso a PUC, os seus departamentos, né, possam colaborar nessa perspectiva da garantia integral dos direitos da criança e do adolescente. Sim. Eu acho que aí tem um caminho muito longo, que é um pouco o que a Giovana falava, né? É uma diretriz, é uma lei para todas as crianças. Então, todas as crianças são sujeitos de direito. E fazer essa atualização todos os dias não é um processo fácil, porque pensar na criança, na centralidade das políticas públicas, é uma tarefa muito grande, demanda muitas articulações. Então, um dos caminhos, né, que a gente pensou por a gente ter esse sonho de criar uma sociedade mais justa, mais fraterna, e que as instituições estejam, de fato, a serviço da necessidade das comunidades, a gente fala tanto das pastorais sociais, como também do que se constrói de conhecimento na universidade. A gente sabe que, infelizmente, ainda o universo universitário, o universo do ensino superior, muitas vezes está muito distante das necessidades reais, dos problemas realmente que os profissionais vão enfrentar na prática. Então, pegando um pouco também a perspectiva atual da universidade, e aí de todas as universidades, não só da PUC, né? Da determinação do MEC, que é a resolução 7, que trata da curricularização da extensão, isso significa que os cursos de graduação vão precisar destinar 10% da sua carga horária para disciplinas extensionistas, quer dizer, abrir a área do conhecimento acadêmico para que haja um diálogo com as reais necessidades da população, da cidade, enfim. E, nesse sentido, é muito importante essa discussão, né? A nossa parceria, especificamente em relação a essa formação, a gente tem uma parceria estreita com o Departamento de Serviço Social, então a gente tem linhas de pesquisa que tratam especificamente de criança e adolescente, então esses profissionais estarão envolvidos aí nesse processo de formação que se inicia logo depois, né? O Isaías vai falar um pouquinho mais sobre o processo mesmo aí administrativo, né? Do processo de eleição do Conselho Tutelar. E a ideia, então, é que logo tenha
tenha passado o período da habilitação dos candidatos, aquilo que a Tânia falou, né? A prefeitura está divulgando, me parece que até sexta-feira, né? Está com um pouco de dificuldade de divulgar amplamente no município do Rio esse evento tão importante para a cidadania no Rio de Janeiro e para as crianças. E a ideia é que, tão logo seja definido, né, quem são esse período, né, de habilitação, que a gente possa oferecer para a cidade do Rio de Janeiro esse curso que vai ter uma parte presencial, uma parte online, com perspectiva aberta, né? Não há nenhuma necessidade de que, para participar nesse curso, que seja uma pessoa ligada à Igreja Católica, por exemplo, né? Mas a gente tem esse campo de diálogo aí. Eu acho que, não sei se respondi a sua pergunta. Respondeu. O Isaías gostaria de complementar? Talvez esse lugar, né, da universalidade do atendimento da PUC como universidade, da Arquidiocese do Rio de Janeiro, da Vicariato das Pastorais Sociais, como uma ação para o povo, para a comunidade, para a sociedade, não fechado em torno dos próprios muros. Isso é fundamental que fique claro. É uma ação de presença na sociedade, porque a igreja tem como referência a garantia dos direitos da criança e adolescente e do pleno desenvolvimento dessa criança. Ela é sinal da presença de Deus entre nós. Independentemente de qual religião, independentemente de qual situação que esteja, mas é obrigação ética, moral e religiosa, teológica e pastoral, para que a gente assegure com plena força que nós tivermos todas as ações para garantir os direitos de criança e adolescente, e nenhuma criança seja submetida a nenhum tipo de violência, crueldade, discriminação ou qualquer outro tipo de abuso. Isso é compromisso. E esse compromisso é extensivo a toda a sociedade. Acho que nesse sentido que é uma coisa de que a gente combinou aqui de fazer uma convocação. Vamos convocar todas as pessoas que se coloquem, né, disponíveis para esse papel, para essa missão, para essa tarefa de 4 anos do Conselho Tutelar. A gente tem que discutir isso a cada 4 anos. É uma tarefa em nome da sociedade. E as pessoas precisam se apresentar, se qualificar, vir e se submeter seu nome à vontade popular. Isso é bonito. Isso é festa da democracia participativa. Então, a criança convoca todos nós para essa tarefa, tá bom? E acho que quem está nos ouvindo agora, sinta-se convocado, sinta-se chamado para essa missão e essa tarefa de 4 anos no mandato do Conselho Tutelar. Perfeitas colocações. Queria perguntar para os 3 agora, em relação às perspectivas futuras, quais são as principais mudanças que o Conselho Tutelar gostaria de ver? Eu queria completar, né, que aí o Isaías com essa fala aí sempre me provoca, né, queria completar também, não só o Conselho Tutelar, mas qual a nossa perspectiva, eu coloco a nós também aqui, Júlia, para as crianças e adolescentes, como pessoas, como igreja, como academia, qual é a nossa perspectiva? Aí, para a gente terminar, cada um fala aí 1 minutinho, tá bom? Pode ser? Com certeza. Eu vou começar porque para mim é muito claro. A Constituição Federal Brasileira, ela é muito bonita. A mudança fundamental da Constituição, no artigo 227, diz: é responsabilidade do Estado, da família e da comunidade assegurar os direitos de crianças e adolescentes com prioridade absoluta. Até a Constituição de 88, a criança não tinha direito. O pai podia, inclusive, bater na criança e matar a criança, e seria um equívoco, um desvio a mais no processo de correção. Poderia até ser lido dessa forma. O Brasil só acorda em 1988. Para essa situação lamentável, para proteger as nossas crianças. Era algo assim complementar. Tanto que nós tínhamos o Código de Menores para criança pobre, em situação irregular, né? E nós tínhamos o Código de Família, a vara de família, para as crianças bonitinhas que tinham pai e mãe. E que estavam vivendo numa situação boa na sociedade. E os pobres eram marginalizados e tinham toda... Então, o Estatuto corrige essa situação. Então, nesse sentido, qual é o nosso papel? É cumprir o artigo 227 da Constituição Federal. E fechando isso a Constituição reconhece que um sozinho não dá conta. A mãe não dá conta sozinha.
O pai não dá conta sozinho. A família não dá conta sozinha. O Estado não dá conta sozinho. E para evitar esse problema, convoca toda a sociedade para estar junto. E responsabilidade igual para todo mundo. E esse é o nosso papel constitucional. Então, um minuto. Um minuto mais, eu primeiro. Qual... Repete aí, porque o Isaías já falou tudo, gente. Não sobrou nada para mim, não. Eu tenho a perspectiva do Conselho Tutelar. A perspectiva do vicariato para nossas perspectiva futura, né? Para nossas crianças e adolescentes. O que a gente espera, o que a gente deseja? Assim, o que a gente deseja, né? Eu acho que o grande desejo era que não existisse nenhuma criança dependendo do Conselho Tutelar. E que o Conselho Tutelar nem existisse. Né? Porque ele só existe porque existe a questão da violência, o descaso. Isso é que faz. É que nem o Pastoral do Povo da Rua, só existe porque existe gente na rua. Sim. Então, o grande sonho seria esse, né? Acho que o grande caminho é que, como a gente não vai ter esse sonho agora realizado, mas que pelo menos o Conselho consiga atuar naquilo que é de fato em prol da criança e do adolescente, né? Lutar pelos direitos e pela cidadania de cada um. Eu penso assim, né, que a gente pode ter, né, se de fato a criança está no centro de tudo, da perspectiva da construção das políticas públicas, que é uma tarefa árdua, do ponto de vista do serviço social, a gente olhar isso, a gente sabe que é uma tarefa árdua, né? Tem muita coisa na lei, mas a gente conseguir, de fato, conquistar isso, garantir isso, é muito difícil. E eu penso assim, a criança, ela tem ela é o nosso mestre, né? Para a gente pensar uma sociedade, né, que passa pelo caminho de fato, de dignidade de todo mundo, a criança precisa ser olhada. A gente precisa olhar para a criança como os nossos mestres, né? E aí a perspectiva, de fato, de fazer com que toda criança possa ter as suas necessidades garantidas, a necessidade de uma boa alimentação, de uma escola adequada, de um professor bem remunerado, de um médico que também possa atendê-lo no SUS, que graças a Deus é nosso orgulho, né? Está voltando a ser nosso orgulho. Enfim, é pensar essa perspectiva, de fato, que a gente consiga se olhar não como inimigos, mas como irmãos que olhamos na direção da prioridade absoluta da criança e do adolescente. Eu acho que é por aí. Perfeito. Queria agradecer os três por estarem aqui hoje, o Rodrigo, o pessoal de casa que assistiu até agora, o finalzinho, e convidar para o próximo programa, que é dia 24. E é isso, o papo de hoje foi muito especial, foi informativo. Acho que o pessoal de casa deve ter conseguido ampliar essa perspectiva sobre o trabalho do Conselho Tutelar e sobre essa nova eleição desse ano, né? É isso, obrigada, pessoal. Obrigada. Você acabou de ouvir programa Ágape Solidário.